cargas elétricas possuem campo elétrico. Esse campo elétrico pode ser representado através de linhas de força. As linhas de força saem da carga positiva e entram na carga negativa. Quando eu tenho uma carga positiva sozinha no meio do espaço, essas linhas de força, elas apenas saem da carga. São linhas divergentes. Quando eu tenho uma carga negativa no espaço, essas linhas entram. Elas são convergentes. Se eu traçasse um círculo ao redor de uma carga positiva, um círculo como esse, isso nós chamamos de uma superfície. Imaginem uma superfície desse tipo, um círculo fechado. Vou ser mais específica ainda, isso é uma superfície gaussiana. Agora imaginem que essa carga está dentro da superfície gaussiana. As linhas de campo, as linhas de força, elas saem da superfície. Em qualquer lado que eu observasse, eu veria sempre as linhas de campo saindo. Se a carga estiver do lado de fora dessa superfície, no entanto, o que eu veria? Eu veria linhas de campo entrando por um lado e saindo de outro. Entrando por um lado e saindo de outro. Se eu fizesse uma análise através de toda essa superfície, eu perceberia nessa situação aqui que a mesma quantidade de linhas que entra, sai. Se eu fizesse análise nessa situação aqui, eu perceberia que as linhas de campo apenas saem. Lá na eletricidade, isso está relacionado com a quantidade de carga que eu tenho dentro dessa superfície. Então, nessa primeira situação aqui, eu tenho uma carga positiva dentro da superfície, de maneira que as linhas de campo apenas saem dela. Nessa segunda situação, eu não tenho nenhuma carga dentro da minha superfície. Então, a quantidade de linhas de campo que entra é igual à quantidade de linhas de campo que saem. E no caso do magnetismo? Lá no magnetismo, o que eu possuo? Eu possuo um polo norte e um polo sul. Se eu observar essas linhas de força, também chamamos de linhas de campo, eu perceberia que as linhas de campo saem do norte e elas entram no sul. Vocês percebem que nessa situação aqui as linhas elas não somente saem e não somente entram, elas saem de um lado e entram de outro. Essa é uma diferença fundamental da eletricidade e do magnetismo. Na eletricidade, nós temos cargas positivas e cargas negativas separadas. No magnetismo, não. Nós temos as cargas positivas e negativas juntas. Mas aqui nós não chamamos de cargas positivas e negativas. Chamamos de polos. Polo norte e polo sul. Se eu observar um eletroímã, também observaria essas linhas de campo. Sai das linhas de um lado e entram as linhas de outro. Um eletroímã se comporta também como um ímã em barra. Da mesma maneira, ele produz linhas de campo que saem de um lado e entram de outro lado. Eu também observo esse tipo de comportamento no planeta Terra. O planeta Terra se comporta como se fosse um grande ímã em barra, onde o polo norte está no hemisfério sul geográfico do planeta e o hemisfério norte geográfico contém o polo sul. As linhas de campo saem daqui do polo sul geográfico e entram lá em cima no polo norte geográfico. Mas elas também se fecham. Observamos então que essa é uma característica dos ímãs. Eletroímã ou ímã permanente, ele possui essa característica de linhas de campo que saem de um lado e entram de outro.
Aquela mesma superfície que eu tinha comentado antes, imaginamos agora esta superfície aqui, ao redor de um ímã. O que eu veria? Eu veria linhas de campo saindo de um lado e entrando de outro lado, saindo de um lado e entrando de outro lado. Quando as linhas de campo atravessam uma superfície, nós costumamos falar em termos de fluxo. Neste caso, como é um ímã, tem campo magnético, então eu falo de fluxo magnético. Linhas de campo que atravessam uma determinada área de uma superfície. Essa superfície em questão é uma superfície gaussiana. A superfície gaussiana é uma superfície fechada e contínua. Agora observem, eu conseguiria separar o norte do sul? Se eu quebrasse o norte do sul, eu teria um polo norte sozinho e um polo sul sozinho, assim como temos cargas positivas e negativas? Não, não teria isso. Nós, quebrando um ímã, teríamos um norte, um sul, um norte, um sul, um norte, um sul. Não importa quantas vezes quebrássemos esse ímã, teríamos um norte e um sul. Um polo norte e um polo sul têm um comportamento muito similar a algo que a gente já conhece, que é um dipolo elétrico. Nós temos aqui dipolos magnéticos. Dipolos, dois polos. Dipolo, dois polos. Aqui nós chamamos de carga. Carga positiva, carga negativa. Linhas de campo saem aqui da carga positiva e entram na carga negativa, que é similar ao que acontece no ímã. Sai do norte e entra no sul. A lei de Gauss para o magnetismo, aplicada para campos magnéticos, ela se refere ao fato da não existência de monopolos magnéticos. Existem na natureza apenas dipolos magnéticos. Matematicamente, falamos que o somatório de todos os fluxos magnéticos através de uma superfície gaussiana é sempre igual a zero. Isto é, a quantidade de linhas que atravessa uma determinada área para fora dessa superfície tem que ser igual à quantidade de linhas que atravessa uma área para dentro dessa superfície. Então, o fluxo não é apenas o campo, é o campo que atravessa a área. Então, o campo que atravessa a área saindo tem que ser igual ao campo que atravessa a área entrando. Saída tem que ser igual à entrada. Matematicamente, o fluxo magnético que sai é positivo, o fluxo magnético que entra é negativo. De maneira que, quando somamos todos esses fluxos magnéticos, o resultado acaba sendo zero. Se eu analisasse outra superfície em outros locais, como aqui, por exemplo, observaria a mesma coisa. Linhas de campo entrando de um lado, saindo de outro. Se eu pegasse uma superfície gaussiana justamente em cima do norte, mesma coisa, linhas de campo entrando de um lado e saindo de outro lado. De maneira que sempre o fluxo magnético total através de uma superfície gaussiana será igual a zero. Como eu tinha comentado, nós estávamos falando em relação a dipolos magnéticos. Se eu quebro um dipolo magnético, eu tenho outro dipolo magnético. Vou quebrando esse ímã. Se eu quebrasse mais e mais, eu continuaria tendo dipolos magnéticos?
A princípio, sim. Pela teoria eletromagnética, monopolos magnéticos não existem. Isto é, eu não consigo separar o norte do sul. Eu sempre tenho dipolos. O resultado somente vai ser zero se eu tenho um polo norte e um polo sul. Se eu tivesse somente um polo norte ou somente um polo sul, nesse caso, as linhas de campo só sairiam ou só entrariam. Isso seria um monopolo magnético. Os monopolos magnéticos, pela lei de Gauss para o magnetismo, não existem. Isto é, não é possível observar ou ter uma corrente magnética. Possuímos somente corrente elétrica, porque as cargas positivas e as cargas negativas são individuais, são separadas. Agora, não existe algo que seja uma carga norte ou uma carga sul. Nós temos sempre elas juntas. Norte e sul sempre estão juntas. Nós chamamos de polo e não de carga, mas acho que vocês me entenderam. Como possuímos apenas dipolos magnéticos, não é possível ter corrente magnética. Da onde vem isso? O campo elétrico, o norte e o sul juntos. Pela teoria do magnetismo, isso vem lá do átomo, pelo fato de o elétron orbitar o núcleo. Isso seria já uma corrente gerando campo magnético, gerando um norte e um sul. E o fato do elétron girar em torno de si mesmo também gera um polo norte e um polo sul. Como o elétron é indivisível, então não separamos jamais o norte do sul. Então, pensando no magnetismo como tendo a sua origem no elétron, um norte e um sul são inseparáveis. Isso não impede de que físicos e cientistas ao redor do mundo busquem por monopolos magnéticos, já que eles foram preditos matematicamente por um físico, Paul Dirac, em 1931. Os monopolos magnéticos. E, eventualmente, em alguns experimentos, se produza artificialmente monopolos magnéticos. Existem diversos artigos na história de monopolos magnéticos criados em laboratório usando condensados de Bose-Einstein, que são situações um pouco mais extremas da matéria. Não entra o caso aqui, mas apenas para mostrar que o fato de existirem monopolos artificiais criados em laboratório, isso não invalida a lei do magnetismo, a lei de Gauss para o magnetismo.